apresentado, eu coordeno o Departamento de Pacientes Graves do Hospital do Hemiboemirim, e lá foi um dos principais polos de recrutamento de pacientes no Coalizão 2, e que incluiu justamente a randomização de pacientes para uso de hidroxicloroquina e azitromicina. A gente foi o centro que incluiu mais pacientes no Brasil, 97 pacientes. Agradeço muito o apoio de toda a sociedade, em especial dos colegas lá na linha de frente, Dr. Nicolas, Dr. Ayrton Leonardo, que além do trabalho hercúleo da assistência, ajudaram em todo esse recrutamento desses pacientes. Bom, quais são os objetivos pedagógicos, então, nesses próximos 15 minutos que me restam? O primeiro deles é compreender o histórico da cloroquina. Por que esse debate veio à tona, ou voltou à tona, como vocês vão reparar. Segundo lugar, diferenciar farmacologicamente cloroquina da hidroxicloroquina. Elas não são idênticas e vale a pena a gente escrever sobre isso. Conhecer as propriedades antivirais in vitro da hidroxicloroquina e da cloroquina, assim como as suas evidências de benefício in vitro, que estimularam todo esse debate. A seguir, demonstrar quais são as limitações do uso clínico, tanto na profilaxia, pré-exposição ou pós-exposição, no tratamento e na negativação viral. Descrever quais são os principais estudos que norteiam essa discussão e, por fim, saber e tolerar as incertezas que nos norteiam, não só nessa pandemia, mas todas as outras das nossas vidas. Então eu começo com algumas curiosidades de há mais de 100 anos atrás, na pandemia da gripe espanhola, em 1917, onde, por ironia do destino, a gente vê que as recomendações eram muito parecidas com o que a gente tem hoje. Evitar aglomerações, não fazer visitas, os idosos principalmente permanecerem em casa, e olha ela aí, a quinina, né? Uma planta muito antiga, nativa da floresta amazônica e Mata Atlântica, já utilizada pelos índios muito antes dos portugueses chegaram aqui, e quando os portugueses chegaram, e depois os jesuítas, muito foi descrito das propriedades de melhora de febre, de dores musculares, e posteriormente, na década de 40, a Bayer conseguiu industrializar a cloroquina e posteriormente a hidroxicloroquina. Então, de fato, realmente não é nova essa medicação e ela tem diversos usos aí anteriores. E quais são esses diversos usos anteriores? Quais são as experiências prévias da cloroquina e da hidroxicloroquina? Muitos de vocês ouviram falar em relação à malária e doenças reumatológicas, como lúpus, por exemplo, onde tem um benefício de fato documentado, não apenas in vitro, mas in vivo, mas todas essas doenças que vocês estão vendo aí, HIV, hepatites, influenza, chikungunya, zika, ebola e o próprio coronavírus, né, na SARS e na MERS, eles também foram testados, sem evidência do ponto de vista clínico. Então isso é importante da gente dizer, que eles já foram testados e vocês sabem que não se usa nessas outras doenças. Voltando aos objetivos pedagógicos, como eu comentei anteriormente, essa é a base farmacológica da cloroquina, letra A, e da hidroxicloroquina, letra B. O que elas mudam basicamente? Um anel adicional de OH, né, que é o hidrox. E essa diferenciação desse anel, ela produz menores efeitos colaterais do uso desse medicamento, principalmente a retinopatia. Os pacientes que usam cloroquina, eles têm uma tendência maior de perda de campo visual na região central e perda da capacidade de enxergar cores. Basicamente, pelo tropismo que a cloroquina tem com a melanina, não só do pigmento cutâneo, mas do pigmento na retina.
Com a hidroxicloroquina, vários estudos foram feitos mostrando que esse tropismo é muito menor e o nível de efeito colateral é bem menor relacionado à retinopatia. Os outros efeitos colaterais também são menores, como alterações gastrointestinais, mas o que chama mais atenção é em relação à retinopatia. Portanto, a hidroxicloroquina ela tem essa predileção em relação à cloroquina. Bom, então esse coronavírus, né, ele recebe esse nome por alguns pesquisadores acharem que parece de fato uma coroa, mas parece mais um desses bichinhos, desses fluffes aí com várias espículas. E qual que é o mecanismo de ação dele dentro da célula, que vale a pena a gente conversar? Então o mecanismo de ação dele, de forma resumida, são basicamente três: a entrada na célula, a multiplicação dele dentro da célula, através dos endossomos e dos lisossomos, e a liberação do material genético, sendo o vírus RNA, para propagar e infectar novas células. E qual que é o grande início de tudo? O grande início de tudo é o receptor ECA2, como vários dos colegas aqui já falaram, as enzimas conversoras de angiotensina. É um dos principais polos de entrada do vírus dentro da célula. E de forma muito interessante, vários de vocês já se perguntaram por que crianças se infectam menos ou se infectam de forma menos agressiva do que os adultos e pacientes com mais comorbidades. E esse estudo traz de forma muito interessante que a expressão do gene ECA2 é muito pequena em crianças e ele vai aumentando ao decorrer da idade. Então, o que a cloroquina e a hidroxicloroquina, do ponto de vista farmacológico, fazem da entrada da célula para impedir, pelo menos in vitro, a multiplicação desse vírus? Então esse é um estudo muito interessante que mostra que, além de se ligar ao receptor ECA2, ela se liga ao receptor de ácido ciálico, que é uma neuramida, basicamente um açúcar, e isso faz com que minimize ou bloqueie, pelo menos in vitro, a entrada do vírus dentro da célula. Uma vez que o vírus entrou dentro da célula, ele quer sobreviver, ele quer se multiplicar. E ele faz isso através do endossomo e do lisossomo. E sendo a cloroquina e a hidroxicloroquina uma medicação básica, esse estudo traz isso de forma muito interessante, ele altera o pH dentro da célula, e alterando o pH, tornando o pH menos ácido, ou seja, mais alcalino, ele faz com que esse processo de replicação interna ele fique prejudicado e seja mitigado. E por fim, a cloroquina, ela é um grande transportador de zinco. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado aí alguns trabalhos adicionais de uso de zinco, dieta rica em zinco. E do ponto de vista da replicação viral, do código genético dela dentro da célula, o transporte de zinco aumentado, ele ajuda a minimizar essa reprodução, essa transcrição do RNA dentro da célula. Então esse é o grande racional para o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, pelo menos do ponto de vista in vitro. E quando a gente vê estudos de espectrofotometria, a gente vê que tanto pré quanto pós-exposição, e aí vocês veem em níveis maiores, quando isso é feito na placa de Petri, a replicação do vírus ela é inibida in vitro com o uso da cloroquina. Então, isso traz um grande alerta aí para a gente, que vale a pena seguir em frente aos estudos. Mas aí é algo muito importante, que a maioria dos estudos, eles não são estudos bem desenhados, randomizados, duplos cegos, eles são estudos com baixo poder e que, com relatos de casos, com experiências pessoais. Então, é um grande alerta, talvez a parte mais importante dessa aula é isso, cuidado. Os estudos estão aí, estão sendo feitos, e não vale a pena a gente se antecipar.
Uma das grandes polêmicas foi esse estudo. Percebam que o estudo foi recebido no dia 11 de fevereiro e já foi aceito no mesmo dia. Isso é muito incomum no meio acadêmico. Mostrando que esse autor dizendo que é uma droga espetacular, uma droga que não teria como não ser usada, estimulando a comunidade médica e não médica ao uso indiscriminado dessa medicação. Quando a gente vai para o PubMed, Medline, Basic, ERIC, a gente acha em torno aí de 400 estudos. Mas o que a gente percebe é quase uma violação de diversos estudos nessa questão de um uso compassivo, de uma paixão, de algo beirando a irracionalidade para o uso de algumas medicações. E não é incomum a gente ver dentro da unidade de terapia intensiva, falar, mas não vou fazer mais nada. Quase que esquecendo tudo que a gente vem fazendo, né? O Dr. Murilo comentou de toda a parte hemodinâmica, ontem toda a parte neurológica, toda a parte de gestão de recursos. Então tem uma série de coisas que vêm sendo feitas, né? Além de, evidentemente, de toda a ventilação mecânica. Bom, isso é a base dos estudos, né? Pelo nível de evidência. Então, lembrando que as revisões sistemáticas, meta-análises e ensaios clínicos, elas estão no topo da pirâmide. Mas desses 400 estudos, a minoria estão no topo da pirâmide. De fato, a gente só tem 3 estudos randomizados que foram publicados. Temos dezenas em processo, mas que foram publicados apenas 3 e houve essa corrida generalizada para o uso dessas medicações. Então, indo para a base da pirâmide, voltando aqui, são cartas, são opiniões, dizendo que tem uma eficácia aparente em alguns relatos de caso. E aí, como eu comentei com vocês, dezenas de estudos randomizados sendo feitos, né? Nenhum ainda publicado, apenas 3 publicados, que eu vou dizer agora a seguir. Bom, esse é o primeiro deles, do British Medical Journal, onde foram 150 pacientes foram randomizados, 75 para o braço hidroxicloroquina mais o tratamento padrão, Standard Care, e um outro braço, 75 pacientes, apenas com Standard Care. O que foi analisado nesse estudo com doses altas de hidroxicloroquina, né, 1.200 miligramas, 3 dias, lembrando que na malária e nas doenças autoimunes a gente usa doses menores, 400, 600 miligramas, ou seja, usando doses maiores, pensando nesse benefício, como eu falei, né, muitas vezes não racional, e a manutenção depois de 14 até 21 dias, se os casos fossem mais graves. E, infelizmente, o endpoint desse estudo foi mostrar o clareamento do vírus no tecido. Não houve análise estatística em relação a óbito, a outros desfechos. E o que a gente vê é que o uso de hidroxicloroquina nesses pacientes não mostrou redução de clareamento, pelo menos no tecido desses pacientes. O que isso, à beira do leito, para a gente não traduz muita coisa. E uma coisa interessante nesse estudo que mostra é que vários pacientes tiveram efeitos adversos e a dose foi apenas ajustada depois. Inclusive alguns pacientes evoluindo com parada cardiorrespiratória por alteração cardiológica. Bom, esse é um outro grande estudo feito por colegas brasileiros, mostrando a eficácia ou tentando provar as diferenças entre doses de cloroquina de 1.200 por dia versus 900, mostrando que também não houve benefício, aqui vendo em relação à mortalidade, não houve benefício, pelo contrário, doses maiores tiveram um odds ratio maior em relação à mortalidade, ou seja, não se deve usar doses maiores. Indo para estudos observacionais, com menor poder de impacto, a gente tem um grande estudo do JAMA, em
em hospitais de Nova York, em 25 hospitais, mostrando que também não houve benefício, seja hidroxicloroquina isolada, seja hidroxicloroquina associada ao macrolídeo ou à azitromicina, não houve benefício. O estudo não foi desenhado para isso, foi análise retrospectiva e provavelmente os pacientes que usaram foi naquele desespero que nós comentamos inicialmente. Mostrando que vários desses pacientes também tiveram eventos cardiológicos, principalmente alargamento do intervalo QT e parada cardiorrespiratória. Um outro estudo observacional grande, publicado no New England, foi em relação à cidade de Nova York, mostrando também, estudo retrospectivo, que o uso de hidroxicloroquina e o não uso de hidroxicloroquina não livrou os pacientes de evento livre. E evento livre eles relatam aqui como necessidade de ventilação mecânica ou óbito. Outro estudo enorme, publicado no Lancet, com quase 100 mil pacientes, teve que ser retratado, teve que ser retirado. Algo incomum também na literatura, no meio acadêmico, mas mostrando muitas vezes que nesse afã, nessa ansiedade de publicar, violações podem acontecer. E foi importante essa retratação do Lancet. Do ponto de vista de profilaxia, tanto profilaxia pré-exposição como pós-exposição também estão em estudos e não existe nada documentado, né? Existe uma ansiedade de muitos profissionais de saúde perguntando se vale a pena, após uma exposição, após uma intubação, receber alguma medicação, sendo ela hidroxicloroquina, e por enquanto não há nenhum benefício, não há nada documentado. Aqui no Einstein, inicialmente nesse estudo publicado, que o Dr. Tiago já comentou ontem, inicialmente a gente indicava a hidroxicloroquina. Mas à luz da literatura e revendo tudo que nós aprendemos nesses últimos meses, a gente no nosso aplicativo, ontem o Dr. Adriano já mostrou para vocês, nós retiramos e deixamos claro que nesse momento não há nenhum benefício documentado para o uso da hidroxicloroquina. O MGH, que é um dos principais hospitais do mundo, ele, da mesma forma que nós, inicialmente colocou nas recomendações dele e posteriormente também teve a humildade de reconhecer que fora estudos clínicos não valeria a pena. Bom, então resumindo aqui, né? Quais são as evidências aí de cloroquina, o tema da minha aula, e o que todo clínico deve saber? Então, uma rápida revisão, in vitro ok, faz muito sentido, tem todo esse mecanismo de ação que a gente comentou, de forma profilática e terapêutica apenas em estudos clínicos, não temos nenhum benefício forte para recomendar. Em relação à negativação viral, talvez essa ansiedade de alguns profissionais de saúde voltarem a trabalhar de forma mais precoce, então negativar o vírus mais rápido também não há benefício, e altas doses não há benefício, pelo contrário. Então a gente volta a um dos primórdios dos nossos pais da medicina, do Hipócrates, que a primeira coisa é não fazer o mal, né? E muitas vezes nessa ansiedade, nesse afã de não fazer o mal, muitas vezes a gente acaba fazendo. E aqui eu trago diversas questões até políticas que apareceram nesse debate, mostrando que várias mortes aconteceram, que o uso dessas drogas desabasteceu uma série de locais, de pacientes que precisavam usar, que realmente não é tão seguro quanto a gente imaginava e que a gente não pode abrir tantas exceções. A ciência é séria e ela precisa ser respeitada. Por fim, é importante a gente saber tolerar a incerteza num momento como esse. Um momento de muita angústia, de muita incerteza para onde a gente está indo. E muitos de nós gostamos de ter resposta pronta, temos todos os nossos vieses cognitivos. Eu tive o privilégio de conviver com esses dois autores, o Richard e a Arabella, e participar um pouco desse debate. E de fato, nós como médicos, como profissionais de saúde, precisamos saber tolerar, saber que tudo tem o seu momento. Então,
O uso de hidroxicloroquina, de drogas off-label, o Dr. Fabrício vai comentar um pouco mais sobre isso. É claro que a gente quer ser ágil, quer ser rápido, mas a gente também precisa ser seguro. Gostaria de fazer um agradecimento especial para o Hospital do Boi-Mirim, onde é um dos principais polos hoje de recebimento de pacientes com Covid. A gente aceitou o desafio, com o apoio de toda a sociedade israelita Albert Einstein, de sair de 20 leitos de UTI para 234 leitos de UTI. Então vocês imaginem a complexidade que isso é. E isso não é possível sem uma equipe motivada, sem as pessoas resgatando seus propósitos e pensando realmente que dá para fazer e é possível fazer. Então as falas do Dr. Elias, de todos os colegas aqui, de que só o trabalho em equipe de fato é possível. Não são recursos apenas, e isso foi muito bom, que nós recebemos diversos recursos daqui do Morumbi, mas também toda a capacidade técnica de toda essa equipe daqui do Morumbi. Então, várias UTIs foram adaptadas, centro cirúrgico foi adaptado, pronto-socorro foi adaptado, enfermaria foi adaptada para 230 leitos de UTI. Aqui é uma homenagem ao Ronaldo, que está no centro dessa figura. Ele é um técnico de enfermagem, um ícone dentro do hospital. Ele teve a forma grave da doença, com todas as disfunções orgânicas, foi pronado 3 vezes, fez hemodiálise e felizmente está saindo dessa. Um grande amigo, um grande parceiro, e isso só foi possível a todo esse recurso, a tudo isso que a gente fez. Por fim, uma homenagem à família, né? Ontem, enquanto a minha esposa brilhantemente estava dando a sua aula aqui, cheguei em casa no Dia dos Namorados e minha filha me deu essa carta. E essa carta singela, mas muito profunda, né? Ela dizendo: você não faz ideia do que é chato, pai, mas logo, logo isso vai passar. E aí, na figura aí com o coronavírus, e eu como médico, querendo matar, e o vírus dizendo nunca, quem é que vai vencer? E eu acho que no final todos nós aqui vamos vencer. E sem esse apoio da família, sem essa compreensão desse momento hercúleo, desse momento que nunca nós vivemos, seria impossível. Então, eu agradeço toda a minha família e obrigado, filha, por nos deixar de pé aqui. Quem quiser escanear, a aula está aí. Muito obrigado.